Eu prometo. Hoje estamos encerrando a série de mensagens que começamos desde janeiro, baseadas em Provérbios capítulo 3, e é tão bom fazer isso com um grupo que separou esse tempo, apesar do feriado, apesar da ausência de tantas pessoas, para estarem aqui. E se pudéssemos parafrasear o feriado que temos de carnaval, talvez pudéssemos dizer que eu prometo nesse 2013 viver uma vida sem máscaras e sem fantasias, né? Mas não é esse o tema da mensagem. O tema da mensagem é: eu prometo ser mais perdoador e contente. Depois dessas 6 semanas, onde tivemos a chance de fazer uma reflexão sobre tantos pontos colocados pelos pastores que aqui passaram por esse púlpito, falando sobre sabedoria, falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre contentamento, falando sobre honestidade, uma série de coisas. Hoje somos desafiados a pensar o que Deus tem para nós nos últimos 7 versículos desse capítulo. Mas assim como em cada parte podemos enfatizar algo, o início do capítulo fala sobre o prêmio que Deus reserva para cada um de nós, se colocarmos em prática aquilo que ele menciona nesses 2 primeiros versículos. Então, vamos ler os 2 primeiros versículos para ver o que Deus nos promete presentear, dar, caso sejamos vitoriosos nessas 6 áreas mencionadas nesses 6 últimos domingos. Versículos 1 e 2 de Provérbio 3 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Lhe darão uma vida perto de mim e uma prosperidade e paz segundo aquilo que estão nas Escrituras, não aquilo que é erroneamente oferecido como se fosse uma porta de entrada para que pessoas se aproximassem de Deus. Não, prosperidade e paz. Mas agora vamos nos voltar para os últimos 7 versículos desse capítulo, versos 29 e 35. Convido você a ler, será também projetado para que você acompanhe. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Para que entendamos melhor esse texto, embora ele seja bastante claro, ele não tem nenhuma figura de linguagem, ou até mesmo alguma palavra que no português seria difícil de entender. Ele é bem claro em cada um dos versículos, mas precisamos entender o ambiente em que ele está inserido. Primeiramente, um ambiente próximo, e esse ambiente próximo são os 2 versículos anteriores, que estudamos no domingo passado com o Marcos Reis. E assim diz então os versos 27 e 28. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Ou seja, a nossa primeira atitude em qualquer situação deve ser a de fazer o bem. A nossa atitude, o nosso pensamento deve ser de fazer o bem. E se o nosso pensamento é este, com certeza não faremos o mal que está narrado então nesses 7 versículos seguintes.
Mas agora, vamos pensar num ambiente mais amplo. Embora tenhamos aprendido nesses últimos domingos que o livro de Provérbios não seja marcado pelo nacionalismo judeu, por questões culturais, e mesmo tendo um forte apelo junto à juventude, possa ser aplicado em qualquer fase da vida, é inegável que o livro seja dirigido a pessoas que conheçam a Deus bem de perto. O próprio versículo 1 e 2 que lemos, incentiva o autor dizendo aos seus filhos, ou seja, pessoas íntimas, a não se esquecerem da lei do Senhor e guardá-las no seu coração. É por isso que podemos claramente ver que isso já foi ensinado. Isso já foi ensinado antes, embora seja algo que precisemos ser constantemente lembrados. Lembrados quando há a facilidade de fazermos o contrário. Lembrados quando as circunstâncias parecem conspirar a fazermos diferente. Lembrados quando, aborrecidos, decepcionados, preferiríamos nem saber o que foi ensinado. Lembrados para não pecar contra Deus. Penso que o texto de hoje, que nos incentiva a não fazer o mal, a não acusar, a não guardar vingança em nosso coração, seja bastante apropriado em um momento bastante conturbado que temos visto o mundo nesses últimos tempos. Ultimamente, temos sido surpreendidos com um aumento enorme de tanta maldade, dia após dia, ao nosso redor, ou pelo menos que tenhamos notícia. Notícias de maldade como os atropelamentos por causa da bebida, como nunca houve na história, mesmo com uma lei existente contra isso, mas que não temos visto nenhuma punição aos infratores dessa lei. Maldade como os frequentes incêndios a ônibus em São Paulo e em Santa Catarina. Os atos de loucura contra os indefesos estudantes assassinados em escolas, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, como ouvimos no último ano. Donos e fregueses de restaurantes que matam um ao outro por causa do preço de um prato de comida ou do preço do buffet. E muito mais. E poderíamos lembrar, mencionar, lembrar de coisas que causam dentro de nós uma revolta. E essa revolta gera em nós também um sentimento, um desejo de retaliação, de vingança, que nos serviria como uma espécie de compensação contra tudo isso. E dependendo do nosso grau de desespero, nós chamaríamos até mesmo essa atitude de vingança, de retaliação, como um ato de justiça. Justiça feita pelas próprias mãos, ou pelo nosso desejo do coração. No entanto, o autor de Provérbios escreve que a atitude de quem conhece a Deus não deve ser a de quem planeja o mal, de alguém que acusa, de alguém que é violento, de alguém que se vinga, pois o próprio Deus espera dele a atitude que reflita um padrão de amor crescente no mundo, cada dia mais violento. Então, a palavra de ordem em Provérbios capítulo 13, 29 a 35 é perdão. Esses 7 versículos, onde falam da maldade, da acusação, da violência e da vingança,
tudo isso pode ser atenuado, tudo isso pode ser abrandado, tudo isso pode ser deixado para trás e termos uma atitude diferente se em nosso coração houver o perdão. Mesmo quando a lei parece nos amparar em situações aceitas como em legítima defesa, como está escrito no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, somos desafiados a ir em direção contrária, sob qualquer tipo de justificativa que incentive sentimentos e ações diferentes do exercício do perdão. E quando pensamos no perdão, podemos pensar nas duas faces dessa moeda. A primeira face é de você ser perdoado. Alguém que precise ser perdoado. É uma atitude facilmente aceita, pois partimos de um princípio que fizemos algo que desfavoreceu alguém, e por causa da nossa atitude o relacionamento foi quebrado. Assim, após o reconhecimento disso, precisamos humildemente nos aproximar dessa pessoa. Outra atitude que é amplamente ensinada nas Escrituras, para que nos acheguemos a quem ferimos e tentemos reconstruir esse relacionamento, buscando o favor dele e tentando ter uma segunda chance. Todos nós, de certa maneira, já estivemos nessa situação, ou já conhecemos bem o lado desta moeda, a da necessidade de sermos perdoados. Mas há o outro lado da moeda, a de sermos perdoadores. E ser perdoador é diferente, porque se estamos do outro lado da situação, ou seja, nós é que fomos desfavorecidos num relacionamento, então nos revestimos de um sentimento e consequentemente de uma atitude de justiça própria. Temos a terrível tendência, mesmo que inconscientemente falando, de protelar, de dificultar o ato que renove, que reconstrua esse relacionamento causado pela atitude do outro. Afinal de contas, eu tinha razão e ainda tenho. Por que ele não me ouviu? Por que não me entendeu? Não foi o que eu disse? Por que ele não fez diferente? Quando eu expliquei, por que não fez como eu mandei? E por aí vai. Podemos encontrar uma série de justificativas para sermos bem-sucedidos como perdoadores. E quanto mais dificuldades temos em perdoar, mais perdemos a capacidade de acreditar no outro, e pior, perdemos a capacidade de acreditar em Deus, como se Ele não pudesse ver o que está acontecendo. E já que Ele não pode ver, Ele não pode me defender. E já que Ele não pode me defender, Ele não pode fazer justiça por mim. Nos esquecemos que a palavra do nosso Deus ensina que perdão gera paciência, gera compreensão, faz com que haja em nós domínio próprio. Não que isso seja fácil, mas faz parte do caráter daquele que vive de acordo com a vontade de Deus e espelha o caráter de Deus em qualquer situação. Nós precisamos entender e conseguir ver que perdão é ferramenta de Deus que traz paz ao mundo, que traz paz um relacionamento que se torna difícil por algo que foi dito, que foi feito e que não deveria ter acontecido nada disso, mas aconteceu.
e nos deixamos levar pela situação, por rompimento, ou usamos de perdão? Usamos dessa ferramenta em que Deus mandou alguém que foi um perdoador por excelência.